Fala pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um episódio. Voltei finalmente, estava aí sumido um pouco, mas agora voltei. Fui coagido pelo Alex, pelo Jeff. Agora hoje estamos assumindo a cadeira aqui, né, desse episódio. Voltou meio na marra, né, mas voltou. Voltei na marra. Pessoal, hoje nós temos um especial. A nossa convidada é a Catiúcia Freitas. Ela é gerente de transplante da Secretaria do Estado de Goiás e tem muita coisa para falar para a gente, para nos ensinar. Quem está aí querendo entender tudo que está acontecendo no momento e como que funciona essas questões aí sobre transplante e a parte até política, né? Se tiver interesse aí de alguns para perguntar, ela está aqui para falar. Política está, né? Em tudo, né, Rafa? Está em tudo. E setembro, né? Mês de setembro tão importante, tem datas importantíssimas. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Mês de prevenção ao suicídio. Setembro Verde. E, além de tudo, setembro é o mês do meu aniversário. Então, setembro é um mês especial para todo mundo. Estou muito feliz aqui com a presença da doutora Catiúcia. É doutora Catiúcia? Pode chamar de Catiúcia. Fala um pouquinho da sua história para a gente, como foi a sua formação. Por quê, doutora? O que acontece? Eu tenho mania de chamar todo mundo que senta aqui de doutora. O que acontece? O nosso público ele é feito muito de alunos, ele é feito muito de pessoas que não entendem da área da saúde, né? E a gente busca trazer pessoas também que inspiram aos estudantes, as pessoas buscarem o mesmo lugar, né, dos nossos convidados. Fala um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Então, eu sou enfermeira de formação, né? Eu formei na PUC, né, na Pontifícia Universidade Católica, em 2003. Então, quando eu formei, eu tive uma experiência nos programas de saúde da família, logo depois com a oncologia, mas em 2005 eu fui chamada no concurso, eu havia passado no concurso da Secretaria de Estado da Saúde, então eu já entrei no Hospital Geral de Goiânia, que foi onde eu adquiri uma experiência gigantesca na área da assistência e onde eu assumi ali a primeira coordenação, que eu fui coordenadora da clínica cirúrgica e posteriormente gerente do Hospital Geral de Goiânia por um período. E em 2010 eu passei no segundo concurso do Estado, né? Então eu sou concursada 2 vezes pelo Estado e fiquei com os meus 2 vínculos no HGG, totalmente exclusiva para a gerência. Posteriormente eu saí, fui para o Hemocentro. No Hemocentro eu fiz um trabalho na coordenação de divisão de coleta de sangue, então fiz um trabalho relacionado ao pedido mesmo de doação de sangue, da cadastro de medula óssea. Então, eu fiquei na coordenação da divisão de coleta e depois saí e fui para a Central Estadual de Transplantes no ano de 2015. Fez 10 anos agora que eu estou na Central Estadual de Transplantes. E eu cheguei na Central Estadual de Transplantes com uma missão de você vai ficar dentro de um hospital que acabou de abrir, para você implantar a cultura ali da doação. E foi o UGOL, né? Então, o UGOL tinha acabado de abrir no mês de julho, eu cheguei nesse período e comecei meu trabalho na Central de Transplantes dentro do UGOL, e daí eu construí minha história dentro da gerência de transplantes, né? Hoje, eu assumi a coordenação de captação por um período, mas hoje eu sou gerente, desde 2019, gerente da Central Estadual. Nesse período todo, eu fiz pós-graduação em enfermagem oncológica pelo UFG, fiz uma pós-graduação também em gestão de clínicas nos hospitais do SUS pelo Hospital Sírio-Libanês e fiz também uma especialização em gestão em hemoterapia pela Universidade Federal da Bahia. E hoje eu dedico não exclusivamente ao Estado, né? Exclusivamente à Secretaria de Estado da Saúde, porque além de ser gerente de transplantes, eu trabalho no operacional do CIAT, que é o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência, né, um serviço de resgate que atua no Corpo de Bombeiros do Estado. Então, à noite, eu faço os plantões operacionais. Nossa. Saúde não brinca para trazer convidado, né, Alex? Não. Nossa Senhora. E o interessante é porque, o que acontece? A maioria eu sou professor, né? Por exemplo, o Jeff, que trabalha aqui também, é professor. E a gente vê as perguntas dos alunos. Como que eu faço, né? Como que se faz para chegar em algumas posições? Às vezes eu vejo ali um profissional trabalhando, qual que foi a trajetória dele até ali, né? Vem tudo fácil, estudar ainda vale a pena, né? É o que a gente mais escuta. Catiúcia, estudar ainda vale a pena? Com certeza. E assim, eu falo sempre que, por exemplo, na minha profissão,
a gente não escolhe na enfermagem, você vai ser enfermagem de qual área? Não, as áreas foram me escolhendo. E eu sempre digo que é importante a dedicação. Eu comecei a minha vida profissional ainda acadêmica, trabalhando em um local onde eu fazia palestras sobre primeiros socorros, DST, palestras, e vendia livros. Então, o que eu ganhava ali era uma mixaria para vender livros. Mas esse lugar me ensinou a ter oratória, né, a falar em público. Hoje eu dou palestra tranquilamente para 500 pessoas, 600 pessoas. Então, eu acho que a gente tem que abraçar as oportunidades, né, e acreditar e dedicar. Não, eu vejo muito hoje pessoas preocupadas, alunos, né, preocupados ou pessoas recém-formadas preocupadas com o que eu vou ganhar. Isso é muito pouco para o que eu estou fazendo. Não, talvez o seu pouco hoje e o muito que você vai se dedicar vai te trazer algo muito maior amanhã. Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Muito interessante. Eu queria iniciar com uma pergunta e um tema. Como que está a questão, assim, eu sei que as nossas campanhas, no Brasil, no geral, as campanhas de saúde, elas são muito eficientes, graças a Deus, né? Nossos índices, no geral, são muito bons. E aí, como que está a questão desse retorno campanhas para doações, no geral, e as pessoas indo ser doadores, de tanto de sangue? Como é que está esse número aqui no estado de Goiás? Então, você falou de sangue, aí eu sempre falo, porque como eu tive a oportunidade de trabalhar com a doação de sangue, de participar de palestras, de dar entrevistas, solicitando a população, né, para doação de sangue, eu falo quanto é diferente de você solicitar e falar da doação de órgãos. Né? Por quê? Porque a doação de sangue é algo que você faz em vida e mesmo assim ainda é difícil. Né? A gente ainda está sempre pedindo para que as pessoas doem sangue. O cadastro de medula também, da mesma forma. Mas a doação de órgãos, ela tem um fator aí que deixa, assim, vamos dizer que prejudica, que é a questão da morte. Né? Porque a nossa sociedade não está preparada para lidar e falar de morte. A morte é um assunto que é muito fácil você abordar numa mesa lá com a sua família, a questão da doação de sangue. Mas é extremamente difícil você falar de doação de órgãos. Sim. Então, Goiás, apesar de muito avanço, a gente avançou muito nos transplantes. Nós batemos o recorde no número de doadores no ano passado. A gente tem sempre conseguido que um ano supere o outro. Apesar disso, nós temos uma recusa familiar altíssima, que esse ano, no primeiro semestre, chegou a 70%. Nossa. Bem acima da média nacional, que é de 45%. Né? A média do Brasil também é alta, mas a de Goiás ela chega a índices de 70%. Em 2024, nós fechamos o ano com 68%. Então, a gente avança, mas ainda tem uma dificuldade gigantesca em reduzir a recusa familiar. Então, as campanhas é nesse sentido, né? Quanto mais campanha, mais sensibilização, mais treinamento dos profissionais de saúde, a gente acredita que com isso a gente vai conseguir reduzindo essa recusa. Treinamento do profissional de saúde é uma coisa importantíssima, né? Eu não falo nem na questão da captação do lado de lá, mas o lado de cá também é importante, né? Aquela pessoa que está ali no dia a dia, numa UTI de trauma, que percebe, né, um paciente com potencial doador. Há um treinamento específico para esse tipo de profissional? É pensado isso ou não? Sim, nós temos investido muito nos treinamentos para os profissionais de saúde. Né? Hoje a gente oferece o curso de diagnóstico de morte cefálica para médicos, que é um curso de acordo com a resolução do CFM. Temos também os cursos de comunicação de más notícias, treinar os profissionais de saúde sobre o processo, porque a gente precisa que esses profissionais entendam o processo, porque hoje o acolhimento, o tratamento dentro da unidade hospitalar, né, como essa família foi acolhida, como essa família como foi a comunicação com essa família. Ela compreendeu o diagnóstico de morte cefálica ou não? Isso é fundamental para a família decidir ou não pela doação. Muitas vezes a família vai negar, por quê? Porque ela não entendeu. Ela não entendeu que diagnóstico de morte encefálica é morte. O acolhimento não foi legal dentro da unidade hospitalar. Então, a gente precisa trabalhar e capacitar os profissionais de saúde, porque isso faz toda uma diferença. Entendi. E, assim, há alguns casos, né, que a gente tem que colocar aqui, né? Eu vi recentemente o caso de um jogador de futebol
que ele teve um trauma no acidente e que chegou na mídia, falaram bastante que ele tinha... Eu vi alguns casos que ele teve morte encefálica e voltou. E a história não foi bem assim, né? Na verdade, o que aconteceu com ele é que ele entrou em protocolo, mas não foi diagnosticado a morte encefálica. Mas até essa história ser elucidada, né, já cria e eu acho pavor. que nem foi elucidada, para te falar, foi, porque né? assim, como a notícia sai, é o que fica para as pessoas. Eu lembro de uma notícia desse caso que falava assim, após quase morte encefálica, morte cerebral, que a imprensa geralmente divulga como morte cerebral, após quase morte cerebral, fulano está vivo. O que acontece é que não existe uma quase morte cerebral. Ou a pessoa tem morte encefálica ou ela não tem morte encefálica. É para isso que existe o exame. E é para isso que os exames são muito criteriosos. A legislação é muito rigorosa. Então, a pessoa pode, sim, ter uma lesão neurológica gravíssima, ter sinais de uma possível morte encefálica, mas isso não significa que vá se concluir que ela tem uma morte encefálica. No caso dele ali, no primeiro exame, um reflexo. Ok, parou o protocolo. E daí em diante seguiu o tratamento, não foi morte encefálica. Em nenhum momento se falou que ele teve um diagnóstico de morte encefálica, ele teve uma suspeita pela gravidade da lesão neurológica. Mas, infelizmente, como é noticiado, as pessoas imaginam, não, tá vendo, ele teve morte encefálica, mas não era morte encefálica, e aí as pessoas já pensam, ia tirar os órgãos dele vivo. Então, aí vem os mitos em torno dessa questão da doação de órgãos. Pois é, então, numa situação dessa, né, os órgãos de imprensa, a primeira coisa que tinha que fazer é procurar quem entende, né? Quem sabe do assunto, antes de soltar uma notícia dessa. Isso a gente sofre muito, a gente bate muito aqui no Saúde em Evidência, que doutor... Catiúcia, tenho me de chamar de doutor. Sabe o que foi? É porque a gente teve uma série de biomédicos aqui e todos eles, por coincidência, né, tinham doutorado. E a gente ficou naquela coisa assim, tem que chamar de doutor, eu tô com isso na cabeça até agora. Mas, Catiúcia, o que acontece? Há uma cultura, né? A gente tem uma cultura realmente no Brasil de se noticiar sem saber, de falar sobre um assunto sem saber, né? Não ter tanta certeza daquilo e são os pseudo-especialistas, são pessoas que falam por falar. O Saúde em Evidência foi criado para isso, para trazer especialistas aqui, para trazer a linguagem correta para o público, né, e falar. Então aqui eu vou preparar um corte justamente para a gente assim, desmistificar essa questão da morte encefálica, da morte cerebral, igual morte cerebral igual eles falam, né? Que é como funciona esse protocolo, né, de diagnóstico da morte encefálica. O diagnóstico de morte encefálica, ele tem uma resolução, que é a resolução 2173 do CFM de 2017, né, que foi atualizada em 2017. E nela tem todos os critérios que a equipe vai ter que seguir, que a equipe médica vai ter que seguir para se chegar no diagnóstico. Um dos critérios que essa resolução colocou é que o médico tem que ser capacitado para fazer esse diagnóstico. O que é capacitado? Ele tem que ter feito já 10 exames de morte encefálica ou ele tem que ter um curso de 8 horas só em diagnóstico. É esse curso que a gente oferece também. Além disso, tem que ter um exame de imagem que comprove que aquela pessoa tem uma lesão neurológica grave, né, irreversível, e outros critérios que vão ser avaliados. A temperatura daquela pessoa tem que estar acima de 35 graus, né, não pode estar sedado. Já teve caso, já foi noticiado uma vez na imprensa, um caso aqui em Goiás. Vaqueiro ressuscita após diagnóstico de morte cerebral. Na época eu lembro que eu falei, nossa, o quê? Vamos ver o que aconteceu, que caso é esse. Mas, na verdade, foi por quê? Porque a equipe falou em suspeita de morte encefálica com a família, mas ainda não havia. A sedação era uma medicação que tinha que ficar 60 horas sem a medicação para depois abrir o protocolo. Isso. E um dos papéis da Central de Transplantes é esse. A gente vai chegar na unidade, a gente vai conferir todo o prontuário. Tem quanto tempo que retirou a sedação? Tem 12 horas, tem 20 horas? Ok, então pode seguir com o protocolo. Todas essas etapas, esses critérios, a gente chega lá, o médico abriu o diagnóstico, ele fez o primeiro exame. O exame ele é clínico. Os exames clínicos são 2 médicos. O primeiro médico faz essa etapa clínica, que é testar reflexos.
simples, né? Reflexo de tosse, reflexo, movimento ocular. Então, eles vão fazer essa primeira etapa. Depois, tem um teste que a gente chama teste de apneia, que é vai tirar o paciente do respirador, colocar só no oxigênio, fazer uma gasometria, vai medir CO2 inicial e final depois de 10 minutos. Então, isso também fica arquivado no prontuário. Então, a PCO2 tem que estar acima de 55 para ser compatível com o diagnóstico de morte cefálica. Depois de 1 hora que ele fez essa primeira etapa, vem um segundo médico e repete os mesmos exames. E, por último, no intervalo desses exames, tem que se fazer um exame que a gente chama de complementar. Ou é um Doppler transcraniano, ou é um eletroencefalograma que vai verificar a atividade elétrica, ou é uma arteriografia. Então, tem países como os Estados Unidos que nem exige o exame complementar. O Brasil exige o exame complementar para se chegar no diagnóstico de morte cefálica. Somente após essas etapas concluídas, e a gente valida todos os sinais vitais. Então, a saturação tem que estar acima de 94, a pressão arterial média tem que estar acima de 65. Se tiver qualquer item fora dessa legislação, a própria Central de Transplantes cancela o diagnóstico. Cancela, sim, orienta a equipe que o diagnóstico não está em conformidade com a... Então, não tem risco da Central de Transplantes fazer uma entrevista familiar, conversar com a família sobre doação, se tiver tido qualquer possibilidade de falha no diagnóstico. E tudo fica arquivado ali por 20 anos, né, na Central de Transplantes. A gente faz o arquivo de todas as etapas dos exames, a tomografia, o Doppler, tudo fica arquivado na Central Estadual de Transplantes. É muito criterioso, né? Bem criterioso. É uma legislação bem rigorosa. Então, segue um critério, assim, bem cuidadoso mesmo. E nesse meio tempo, o que é importante? Por isso que é importante treinamentos profissionais de saúde. Enquanto esse médico está fazendo o diagnóstico, paralelamente, ele tem que estar falando com a família. Falou com a família que existe uma suspeita de morte cefálica. Fala com a família que começou o diagnóstico, o primeiro exame foi confirmatório, que ainda agora tem mais 2 etapas. Essas etapas, elas têm que ser passadas para a família. Por quê? Para a família entender o que está acontecendo e quando o médico chegar no final e falar, olha, a gente concluiu o último exame, realmente o seu parente o fulano está em morte encefálica. A família vai entender que morte encefálica é morte. Né? Diferente, assim, hoje um profissional sem treinamento, acontecia muito de, às vezes, chegar e falar para a família, ele está com suspeita de morte cefálica, então vocês já pensem se vão querer doar os órgãos ou não. Então, a gente não fala em doação de órgãos sem que tenha um diagnóstico fechado. Isso é um protocolo só se fala Brasil ou específico? Brasil. Perguntar isso. Brasil. Ninguém pode falar em doação de órgãos se não tiver um diagnóstico fechado. É lógico que tem família que durante o processo conhece, ou então já pesquisou lá no Google, né? Eu vi lá que ele vai poder ser doador. Aí a gente sempre fala, vamos esperar o diagnóstico ser confirmado para depois a gente ter essa conversa. Esse não é o momento de conversar sobre isso, porque são etapas. Primeiro o diagnóstico, depois a possibilidade da doação. Nem todo mundo vai poder ser doador. Né? Nesse processo toda a central também, a equipe vai estar validando se ele pode ou não pode doar os órgãos. Aí nessa linha que a gente está montando, vamos supor que deu o diagnóstico de morte cefálica. Aí a família tá querendo que doe os órgãos. Qual que é o processo que elas entram a partir disso? Aí fechou o diagnóstico, o médico vai dar a notícia que concluiu. Sempre vai ter ou alguém da nossa equipe junto. Hoje nós temos 3 organizações de procura de órgãos. A Central de Transplantes tem equipe hoje dentro do UGO, do UGOL e do EANA, que pegam a região de abrangência. Então, qualquer hospital, público ou privado, que abrir um diagnóstico de morte cefálica, nós vamos acompanhar. E temos também as comissões intra-hospitalares, que são profissionais da própria unidade que foram treinados para fazer isso. Então, hoje, por exemplo, o ERSO, que é o Hospital de Santa Helena de Goiás, de urgência de Santa Helena, a própria equipe faz a entrevista sozinha, porque eles já são treinados para isso. É multiprofissional? Tem psicólogo? Psicólogo, enfermeiro, médico, né, o assistente social. Então, é uma equipe multiprofissional que vai participar daquele processo como um todo, vai estar acolhendo a família. O ideal até que seja mesmo a CIDOSH do hospital para conversar com essa família.
porque eles vão criando um vínculo com a família durante o processo. Então, ele conversa, depois da notícia, ele oferece essa possibilidade da doação de órgãos. E aí a família, autorizando, aí inicia um novo processo, né? É o processo de sorologia, de exames de compatibilidade, de ranqueamento, quem são os possíveis receptores, qual órgão que pode ser doado, a logística, porque hoje temos transplantes em Goiás de rins, de fígado, de córneas, de pâncreas, mas nós não temos de coração e pulmão, por exemplo. Então, as equipes de coração e pulmão vêm de outros estados. Às vezes até a de fígado. Às vezes o fígado não vai ficar para Goiás. Vem uma equipe de fígado de outro estado. E assim a gente organiza a logística de acordo com essas equipes. Todas têm que estar dentro do centro cirúrgico e iniciar no mesmo horário. Então, a equipe de São Paulo vai chegar às 2 horas, mas a equipe do Paraná vai chegar às 3. Então, a gente vai marcar essa captação ali para as 4 horas da tarde, 3 horas, para que todos estejam no mesmo momento. E, Catiúcia, você sabe qual tipo de órgão que é mais transplantado no Brasil? Eu penso que deve ser rim. Além de córnea, deve ser rim, né? A córnea é o tecido. Então, dos tecidos, a córnea é o mais transplantado. E dos órgãos são os rins. Né? Até porque um doador pode doar 2 rins, então vai para para cada receptor. Então, um doador beneficia 2 receptores com rins. E qual que é o mais raro, assim, que está iniciando dentro do processo ali agora? Hoje, dentro da legislação brasileira, que está começando, que foi até incorporado recentemente na portaria nacional, é o transplante de intestino, né? Mas se a gente for falar de órgão também, de outro órgão que já é comum a captação, é o pulmão. O pulmão também é muito difícil. Esse ano mesmo, a gente ainda, aqui em Goiás, não tivemos nenhum doador de pulmão. Porque é bem criterioso, é um órgão que tem que estar... Nossa, muito funcionamento. E assim, como tem a ventilação mecânica, é o órgão que primeiro fica, pode ser prejudicado, né? Então, ele é mais difícil também. Mas temos fígado. Hoje, o maior volume nosso aqui em Goiás é a captação de rins, seguido aí pelo fígado. E agora nós temos pâncreas, né, que começou o ano passado em Goiás. E, se Deus quiser, futuro aí, nós teremos coração também. Né? Eu vi até o Putin e o presidente da China lá, que eu não me atrevo a falar o nome, eles conversando sobre isso, né? Falando que hoje em dia eles iam viver muito tempo, 150 anos. Até 150 anos, porque um dos fatores é que os transplantes poderiam ter multitransplantes, né, em uma pessoa. A gente que é da área, a gente sabe que transplante é uma maravilha, né, uma revolução da saúde, mas não é uma coisa tão simples. Complexo. Né? Não é uma coisa tão simples dessa forma com que é falada. E às vezes as pessoas acham que é simples. Um transplante mesmo um transplante de medula óssea requer um cuidado especial, né? Mesmo sendo de medula óssea, não é aquela simplicidade assim. Catiúcia, você não acha que as pessoas falando, né, às vezes até com boa intenção de falar assim, é uma coisa simples, e às vezes o resultado depois de uma pessoa que doa ou de uma pessoa que vê um parente doando, e não é tanta essa simplicidade assim, tanto para quem doa e tanto para quem recebe, não atrapalha um pouco? Eu acho que atrapalha a pessoa não conhecer. Né? A falta de informação. A falta de informação. Isso atrapalha o processo. Isso atrapalha a pessoa a pensar na doação, né? A conversar sobre doação em casa. Sobre a questão do transplante, as pessoas têm que pensar que o transplante ele é a última alternativa. Chegou na fase do transplante é porque todos os outros tratamentos foram tentados até se chegar ao ponto de falar, não, agora a gente precisa de substituir esse órgão para que você possa sair da hemodiálise, porque senão você vai ficar na hemodiálise para o resto da vida. Ou então, não, seu coração precisa, a gente precisa de um novo coração, porque senão você não sai da UTI. Então, as pessoas têm que entender que é complexo, é um procedimento. Hoje o Brasil tem o maior programa público de transplantes do mundo, né? Todas as etapas do processo. Então, a lista de transplantes
ela vai ter paciente do privado, do convênio e do público. Mas essa lista ela é gerida por um sistema público do Ministério da Saúde, né, que é o Sistema Nacional de Transplantes. Então, por isso que a gente fala, é o maior programa. Os imunossupressores, que são medicações caríssimas, que a pessoa tem que tomar depois do transplante, são ofertados pelo SUS. Então, realmente é um programa que dá certo. Com né? certeza. É um programa que a gente pode falar com muito orgulho que dá certo. É lógico que tem uma complexidade extrema, não é todo mundo. A gente sabe que existem casos que não vão dar certo, mas que hoje salva vidas, transforma vidas, melhora a qualidade de vida das pessoas. E eu acho que a gente tinha que dar uma invertida nisso também, porque assim, eu falo na divulgação, porque hoje é muito falado assim, sobre você tem que doar, né? Você tem que doar órgãos, doe órgãos. Mas às vezes a gente esquece que a gente vai precisar, pode precisar também a qualquer momento, né? Doação de rim, eu sou farmacêutico, eu vejo assim, o tanto de pessoas viciadas em medicamento, em anti-inflamatório, a fila para hemodiálise só cresce, você é enfermeira, você sabe disso. Então, assim, a chance, a probabilidade das pessoas precisarem de um transplante, ela aumenta na proporção do desenvolvimento. Isso é fato, né? Qualquer artigo que você vê confirma isso. Você não acha que está na hora, né, das pessoas entenderem isso, Catiúcia? A gente divulgar mais, olha, ao invés de falar doe órgão, fala assim, olha, apoie essa estratégia, apoie essa ação, né? Essa ação, porque uma hora você vai precisar. Eu faço muita palestra sobre o tema e eu sempre coloco esse outro lado. Eu pergunto nas palestras, é uma pergunta que eu costumo fazer no início, às vezes eu pego uma sala de 100 pessoas. Quantas pessoas aqui já conversaram em casa e são doadores de órgãos? Numa sala de 100, às vezes 10 vão levantar a mão. E aí eu faço outra pergunta. E quantos dos que estão aqui aceitariam receber um órgão se estivesse na lista de espera? A proporção, Todos levantam a mão. Então, é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Estamos falando enquanto ser humano. As pessoas não se imaginam nessa condição até que essa condição chegue na sua família. Às vezes não com você, mas com um familiar que você ama. Né? Eu já vi pais sair de Brasília e vir percorrer aqui os hospitais de Goiânia fazendo campanha para doação de órgãos, porque a filhinha dele de 1 ano estava na ECMO, na circulação extracorpórea, esperando um coração priorizada. E para a doação infantil, o transplante pediátrico ainda é mais difícil ainda, né? Porque tem que ter a compatibilidade, além da compatibilidade de sangue, do tamanho, né? Aquela dificuldade também das famílias pediátricas, né? De doarem. Então, assim, esse pai ele não estava aqui torcendo para ninguém morrer. Ele não queria que nenhuma criança morresse para salvar a filha dele. Ele queria que, se acontecesse, as pessoas pudessem dizer sim. Né? Então, eu sempre falo isso. A gente pensar... Uma receptora uma vez deu um depoimento e ela falou sobre isso. Que ela ia rezar, né, para ser salva, para pedir a Deus, para salvá-la. E ela parava a oração dela porque ela pensava assim, mas espera aí, eu tô rezando para alguém morrer, para me salvar? Ela disse que não conseguia, até que ela entendeu que não. Que ela estava rezando para alguém dizer sim, porque a morte, ela faz parte. Né? A única certeza, é clichê, mas é realmente a única certeza que nós temos é que todos iremos partir. E se vamos, por que não deixar, né, um pouquinho de nós aqui para continuar, deixar outras vidas seguirem, com certeza, né, através da doação de órgãos. Perfeito. Pode entrar numa polêmicazinha, mas... Deve, qualquer coisa ela não responde. Não, mas até que não Às não. Às vezes eu até sei qual que é a polêmica. É porque nas redes sociais e na imprensa, recentemente, se fez muita piada com o Faustão, né? Eu sabia. Tem certeza que todo lugar... Mas a questão que eu quero entrar não é nem o Faustão, e sim usar ele de gancho para falar sobre a fila. Né, a parte técnica dessa fila, porque eu vi muita gente falando assim, porque ele tem dinheiro, então ele pulou a fila 8 vezes, porque ele recebeu um monte de órgão já, e tem gente que está na fila há muitos anos. Então eu queria falar como que funciona essa questão da fila, da espera, e tirar esse mito de dinheiro compra lugar na fila, etc. Como eu falei agora há pouco, né, a gente nem usa o termo, para órgãos, a gente nem usa o termo fila. É lista de espera. Por quê? Porque não existe uma fila realmente
Porque a fila é quando é igual no caso de córneas. Fila sequencial, por ordem de entrada na lista, né? Alguns casos podem ser priorizados. No caso de córneas, perfuração do olho, úlcera, porque é uma urgência. Esse caso está previsto em legislação. Agora, no caso de órgãos, é uma lista por quê? Porque a pessoa entra na lista de espera e, para ela ser selecionada, ela precisa de ser compatível com o tipo sanguíneo, no caso do rim, com HLA, que é histocompatibilidade genética. Né? Então, o médico transplantador, quando ele insere no sistema, ele coloca os dados. Os dados, eu quero um doador de até 60 anos. Eu quero um doador, ele vai colocando as informações, um doador até dos exames, a creatinina desse doador pode estar até 3, a ureia até tanto. Então, ele vai colocando essas informações, o peso, o tamanho, o tipo sanguíneo. E aí, quando nós temos um doador, a gente coloca as informações e o sistema cruza os dados. Então, ele vai gerar de acordo com a compatibilidade. Então, por isso, uma pessoa pode ficar 10 dias na lista e outra pode ficar 10 anos. Por quê? Vamos citar no caso do rim. Tem gente que tem o chamado painel. O que é o painel? É a chance que ela tem de fazer rejeição, a porcentagem de chance que ela tem de fazer rejeição a um doador. Então, às vezes, a pessoa tem um painel de 99%. Então, ela não vai ser selecionada. Ela pode estar lá antes ela está lá em primeiro lugar, mas vai fazer um exame, um exame e vai provar que se ela fizer esse transplante, ela vai ter rejeição. Então, aí vai pular para o segundo lugar. Vai pular. Então, e cada vez que pula um paciente, por exemplo, não vai para o primeiro porque o primeiro não atendeu o telefone. Isso assim, gente, para ele não atender, a gente faz várias tentativas. Então, a gente orienta sempre os transplantados, né? Deixem vários telefones. O telefone não pode ficar naquele... Porque hoje até, recentemente, a gente teve um caso assim, a mulher falou para mim, não, é porque muita operadora ligando, né? Então, até nisso o pessoal atrapalha. Não pode ficar bloqueado para essas operadoras, porque pode ser um telefone do serviço de transplante e a pessoa não atender. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham essa noção, né? A lista, ela funciona e tudo tem que ser comprovado. O médico não quis esse fígado para esse receptor porque ele está gripado. Então, ele vai ter que fazer um termo de recusa falando que ele não aceitou por condições do receptor. E depois a própria central de transplantes faz auditoria. Né? Se você não recebeu o fígado, você foi avisado, né? Você estava gripado. Então, assim... É uma lista muito transparente. É lógico que vocês não podem ter acesso a ela, mas o próprio paciente ele pode ir acompanhando se ele está ativo, se ele não está. Né? Agora, a posição, se a pessoa ligar lá e falar para mim assim, qual posição que eu estou na lista de transplante de rim? Não existe isso. Está lá escrito que ele está lá no 60, mas isso não significa nada. Significa que ele pode fazer um transplante amanhã. O caso do Faustão, por exemplo, foi amplamente divulgado. Mas nós tivemos um paciente na mesma época que ficou, inclusive, no mesmo hospital, no Einstein, pelo SUS, transportado aqui pelo Serviço Aéreo do Governo, a gente que articulou a vaga. Ele ficou gravíssimo, 10 dias ele fez o transplante. Ele também foi priorizado devido à gravidade. Então, não tem essa questão, a pessoa tem mais dinheiro, ela vai passar na frente. Não, a pessoa tem dinheiro, ela pode escolher o hospital transplantador. Então, ela quer, por exemplo, Goiânia. Nós temos aí o Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi, que faz transplante pelo SUS. Nós temos o hospital privado, como o Hospital Santa Helena, que faz transplante pelo privado. Mas hoje, 98% dos transplantes são feitos pelo SUS. As pessoas optam em fazer pelo SUS. A lista vai estar todo mundo misturado lá. E quando a gente gera essa lista, nem aparece para a gente lá se ele é SUS, se ele é convênio, se ele é privado. Entendi. Então, tudo misturado. Vai aparecendo, aparece os hospitais. Às vezes, a gente olhar qual hospital, a gente imagina o que seja, mas isso não influencia para nós. Então, a pessoa não está pagando pelo órgão, ela está pagando pela acomodação. Ela quer ficar dentro do Albert Einstein, que é um hospital privado, ok, igual no caso do Faustão. Então, assim, não tem nada de errado na história do Faustão. Ele realmente precisou estar forte, né? Porque já passou aí por 3 transplantes. E uma coisa que as pessoas acham também, que a pessoa fez um transplante, é para a vida toda. Né? E não é bem assim, né, Catiúcia? Tem um tempo, às vezes, ela faz um transplante renal e daqui a 1 ano, 2 anos, precisa fazer um retransplante. Essas pessoas têm prioridade hoje? As pessoas que fizeram um transplante, a probabilidade dela ter um problema, ela é muito maior.
até porque ela já está fazendo um transplante. Ela pode voltar nessa lista? Ela tem prioridade quando ela volta? Como que funciona isso? Assim, depende do prazo que ela fez esse transplante, né? Dependendo do prazo, ela pode sim voltar na lista, na posição ali que ela estava. Hoje, a legislação, igual no caso lá do Faustão, ele foi priorizado, um dos critérios, porque ele já tinha feito um transplante de órgão. Era uma legislação estadual de São Paulo. Acredito que agora, com o novo regulamento técnico que vai sair em setembro, essa legislação vai ser nacional. Né? Então, às vezes a pessoa fez um transplante de rim, agora precisa de um de fígado. Então, ela pontua para ser priorizada. Então, tem essa questão, sim. Igual no caso de córneas. Fez um transplante de córneas dentro de um prazo ali de 3 meses, se teve a perca do enxerto, se perdeu o transplante, ele pode voltar e fazer aproveitamento de lista. Até isso influencia na sensação das pessoas acharem, né? Por exemplo, São Paulo é uma legislação ligeiramente diferente aqui de Goiânia, e às vezes a pessoa tem sorte de fazer um retransplante mais rápido, não é isso? Também. Né? Mas, assim, hoje, a questão é que, igual a gente falou aqui agora, mesmo ele entrando na lista, ele vai ser selecionado por compatibilidade. Então, o que vai contar mesmo para essa seleção dele é a questão da compatibilidade sanguínea, compatibilidade HLA. Ter ou não essa compatibilidade. Né? Exatamente. O controle de segurança desses órgãos aqui do estado de Goiás, que teve aquela polêmica também lá no Rio de Janeiro, né, daquele transplante, que não foram feitos os devidos preparos e exames, e o paciente acabou adquirindo o vírus do HIV, né? E conta para o nosso público como é que funciona essa etapa de preparar o órgão. O fato do Rio de Janeiro foi um fato isolado, né? Não, infelizmente, uma contratação de um laboratório que não estava seguindo as normativas. Em Goiás, foi um crime, né? Na verdade. Crime, isso. Foi um crime. Em Goiás, a gente não tem essa preocupação, porque hoje os exames de sorologia do doador são centralizados no Hemocentro, que é altamente qualificado para fazer esses exames. Referência. Isso, referência. Hoje, inclusive, eles fazem também até dos doadores de córneas. Então, a gente centralizou tudo no Hemocentro justamente por uma questão de segurança. Então, a gente fica bem tranquilo em relação a isso. A histocompatibilidade também é feita por um laboratório super especializado, que é o HLA-GIN. Então, Dr. Fernando Vinhal, isso, extremamente competente, um laboratório de muita qualidade. Então, são eles que realizam os exames de histocompatibilidade. Então, a gente não tem essa preocupação. E a gente tem os protocolos de segurança. A tipagem sanguínea, por exemplo. Dentro da unidade hospitalar é feita a tipagem sanguínea. Quando é doador, o Hemocentro refaz a tipagem sanguínea. A gente tem 2 tipagens para ter certeza que o tipo sanguíneo é o mesmo. Então, isso são medidas de segurança que a gente adota para não ter risco para o receptor. Tem como eu me declarar doador de órgãos aqui agora? Por exemplo, estou saudável, tranquilo, mas eu já quero deixar tudo pronto. Olha, pela legislação brasileira, sua família que vai decidir. Então, você vai ter que avisar para sua família que você quer ser doador. Em 97 tinha a legislação da carteira de identidade, né? Então as pessoas podiam escrever na identidade e a maioria se manifestou não doador, justamente por desconhecimento, por medo, achou que se deixasse a identidade cair ali já, doador de órgãos. Então as pessoas tinham muito desconhecimento em relação a isso. Então hoje não tem a questão de você deixar registrado. Você avisa a sua família que você é doador. Recentemente, tem a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, que é a AEDO, Autorização Eletrônica para Doação de Órgãos, onde você faz o registro no cartório notarial. Esse registro é online, o tabelião liga para você por chamada de vídeo, aí você faz essa declaração que você quer ser doador, eu até fiz a minha. Isso é importante. Eu fiz, mas aí o que a gente destaca, né? A gente destaca que mesmo você tendo isso escrito, se a família disser não, é não. Entendi. Mas é difícil uma família... contra o desejo E contra o desejo do doador. Você chegar na sua casa e falar assim, gente, eu registrei lá no cartório que eu quero ser doador. Vocês, por favor, respeitem a minha vontade. Dificilmente a família vai negar. Né? A maioria das famílias negam porque
não sabiam se ele queria ou se ele não queria ser um doador de órgãos, ou tinham receio. O nosso principal motivo em Goiás é a integridade do corpo, né? Medo do corpo ficar mutilado, o corpo não vai ficar íntegro. Então, esse receio faz com que as pessoas neguem. O fato de não ser doador em vida, ele não era doador em vida, mas não era por quê? Por qual motivo ele se declarou não doador? Né? O que ele ouviu? Que série que ele assistiu e que não tirou dúvida? Que notícia que ele viu na imprensa, né? Igual essa que a gente discutiu, e não foi esclarecida para ele? Então, a gente precisa de conversar sobre o assunto. E faz tanta diferença essas conversas que a gente tem vários casos na Central de Transplantes em que a família doou porque... eu acompanhei um caso no UOL em que a família disse, a mãe falou, tem 5 dias que eu assisti uma reportagem com ele, e ele me falou, mãe, uma reportagem sobre doação de órgãos. Mãe, quando eu morrer, eu quero doar meus órgãos. Né, tem uma menina, uma jovem de 15 anos, que assistindo uma série falou para a família, num episódio que tratou de doação de órgãos, ela falou para a família, quando eu morrer, eu quero ser doadora de órgãos. Foi fundamental para a família, uma menina de 15 anos, morrer de AVC, né, para a família, extremamente difícil, doloroso, mas eles não tiveram dúvida com a doação, porque eles ouviram esse desejo dela. Então, é muito difícil para a família receber a notícia de morte e ainda ter que tomar essa decisão sem nunca ter tratado sobre isso com esse familiar. Então, muitas vezes ela pende ao não mesmo. Não, eu vou não vou doar, porque eu não sei se era isso que ele queria. Não sei se eu vou estar indo contra a vontade dele. Entra as ações do óbito ali, aquela raiva interior, é compreensível, né? Eu acho que o trabalho anterior é muito importante. Eu gostei muito da questão da declaração, né? E a gente pode fazer até mais. A gente pode começar a trabalhar, vamos divulgar isso. Como que isso é feito, pode ser desse colocar jeito. No nosso portal, colocar o pessoal para fazer o passo a passo e divulgar nos grupos que a gente tem, vamos colocar, porque inclusive, é importante. Depois vocês podem até, eu passo o contato do pessoal do CNB, que é o cartório notorial, né, daqui, que está bem empenhado nisso. Legal. A gente até vai fazer uma campanha no final do mês, agora, dia 29, no Tribunal de Justiça. Justamente, o foco vai ser para mostrar também sobre a AE do ano passado. Goiás, se eu não me engano, ficou em 2º lugar, com o maior número de registros. Então, é uma possibilidade também. A pessoa, às vezes, quer deixar registrado, mas só reforçando que, mesmo com esse registro, a família que autoriza. A decisão sempre é da família, mas é sempre bom a gente deixar a informação ali no patamar para ele tomar a decisão correta e torcer para tomar a decisão mais bonita, a decisão que salva vidas, né? Quantas pessoas estão precisando nesse momento aqui? A gente está falando e as pessoas estão ali torcendo para dar tudo certo. Catiúcia, olha só a cadeia, o tanto que é complexa, né? Você precisa de uma equipe bem feita, tem uma atenção ali na captação, tem que ter um cuidado para não transpassar questões éticas, você tem que abordar a família de uma maneira psicologicamente correta, eticamente correta, você tem que fazer a coleta de uma maneira bem feita. Às vezes entra até a religião. Às vezes até questão religiosa, né? Muitas vezes. E o transporte? Às vezes a compatibilidade se dá longe do local. Como que é feito hoje o transporte, né, de órgãos? Vocês captam apenas aqui em Goiânia, região metropolitana, ou, por exemplo, se alguém em Rio Verde faz é doador e tem que trazer para fazer a doação aqui em Goiânia. Como que é feito esse transporte? Tem um protocolo? Hoje, praticamente todas as unidades que notificam, elas têm capacidade de captar na própria unidade. Então, a nossa equipe se desloca até o hospital. Se põe em Rio Verde, Jataí, teve agora, né, a primeira doação de órgãos de Jataí. Então, a gente se deslocou até lá, a equipe se desloca até lá. Nesse caso, Jataí, veio a equipe de São Paulo, com transporte aéreo do programa que eles têm em São Paulo, que é o Transplantar, né? Unidades privadas cedidas. Em todo o país, por exemplo, qual que é o critério de localidade? Existem critérios de alocação que estão determinados na legislação. Porque, por exemplo, um coração, quando ele é retirado aqui, ele tem 4 horas para ser implantado. Nossa. Então, quem são os estados hoje que vêm até Goiás para captar coração? São Paulo e o DF.
Por quê? Porque esse tempo é possível. Geralmente, quem traz essas equipes? A FAB, a Força Aérea Brasileira, porque está na legislação que a FAB tem que disponibilizar a aeronave para transporte de órgãos e equipes. Então, hoje tem na legislação federal aí o apoio da FAB, existe um termo de cooperação também com todas as companhias aéreas, todas transportam órgãos e equipes com prioridade de voo de forma gratuita. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp com o aeroporto de Goiânia, eles nos ajudam muito, então a gente avisa toda a equipe que está chegando, todo o órgão que está chegando, saindo. Já teve vez deles segurarem avião comercial ali, um voo da Azul por 30 minutos na pista, porque estava chegando um aviãozinho de Uruaçu com um órgão, e se não fosse naquele voo, não daria certo. Os rins, eles têm o tempo de isquemia, que a gente fala, o tempo de isquemia, que é o tempo, né, depois de retirado, de até 36 horas. Então, ele pode viajar sozinho no avião, lá, vai na cabine do piloto. Então, a nossa equipe ela tem a responsabilidade ali, com todo o protocolo de entregar para o aeroporto e passar essa responsabilidade dali em diante para eles, até eles entregarem para a central de destino. Então, assim, em questão de logística, hoje a gente tem um apoio muito grande aqui no estado, Corpo de Bombeiros. Então, se eu tenho uma captação ali de coração que precisa de agilidade para chegar, sair do hospital e chegar no aeroporto, a gente tem o apoio do Garra, né? Tem o apoio das unidades de resgate terrestre. Nós temos também apoio, muitas vezes, de helicóptero, hoje do Graer. O Graer já ajudou a gente para fazer um transporte aqui dentro de Goiânia mesmo, até o aeroporto. Temos o apoio do SAEG, que é o Serviço Aéreo do Governo, que transporta não só órgãos e equipes, mas também pacientes do transplante, que vão para outros estados, além do Comando Aéreo do Bombeiro também. Então, a gente tem vários parceiros e instituições aí que auxiliam nesse processo como um todo. Né? Recentemente, a gente teve a sessão de homenagem na Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, justamente para homenagear esses profissionais que estão envolvidos no processo junto com a gente, que dizem sim, né? Por exemplo, uma captação em Uruaçu, que a gente tem hoje um número maior de captações em Uruaçu. Quando eu tenho um doador lá, nossa equipe tem que se deslocar de Goiânia até Uruaçu para buscar as amostras de sangue, para trazer para o Hemocentro e para o HLA, para começar o processo. E dá o quê? 8 horas de carro, ida e volta, até chegar aqui e começar. Então, hoje, a maioria desses casos, o próprio Corpo de Bombeiros está indo buscar de avião para a gente. Legal. Então, isso agiliza aí muito o nosso processo. Complexa. Né? Complexa, envolve muita gente. É uma logística que sempre tem muita emoção. Imagina. Eu amo a parte da logística. É muita emoção, né? É algo assim, muito bonito quando você vê saindo os batedores. É uma vitória. Realmente, assim, é o esforço de todo mundo para fazer valer o sim da família. Porque se a família disser sim e todos os outros disserem não para a gente, vai dar errado. Não tem avião para você. Não tem equipe para captar, né? A gente não tem possibilidade de ajudar. E aí? A família disse sim e eu vou captar como? Tem que ser um sim mútuo como que mesmo. Eu vou efetivar? Eu sempre digo, o sim da família ele vem acompanhado por muitos outros sims. É muita gente que fala sim para a gente também, né? Para que as coisas deem certo, para que o processo dê certo e efetivo. E é gratificante. É muito bom a gente depois mandar uma mensagem e agradecer. Obrigado, viu? O seu apoio ajudou a salvar 5 vidas. Voltar lá dentro da UTI e falar assim, porque a gente sabe que o profissional da UTI, eu falo, gente, como profissional do operacional, eu trabalho nas ambulâncias de resgate aí do Corpo de Bombeiros. Então, a gente dá quase a nossa vida para salvar uma pessoa. Eu falo que eu já subi em cima de telhado para fazer massagem cardíaca em pessoa que tomou choque lá em cima, morrendo de medo de cair, né? Superei o medo de altura, subi, fiquei lá em cima fazendo a massagem cardíaca. E assim, a minha intenção e a intenção da equipe inteira é o quê? Salvar aquela vida. Ninguém está ali pensando, nossa, será que ele é doador de... Não, ninguém pensa nisso. A gente quer salvar. Da mesma forma que o paciente, quando chega na emergência, chega na UTI, quem está ali para salvar. E é frustrante quando a gente não salva. Né? É uma decepção. E aí eu falo enquanto profissional do APH. Às vezes, esse caso que a gente ficou lá 40 minutos reanimando, não reverteu, deixamos no hospital, é uma satisfação gigantesca. Nossa, a gente conseguiu entregar vivo no hospital. Mas aí o tempo de parada foi tão prolongado que ele entrou em morte encefálica. Aí depois vem a notícia. Eu gosto de dar a notícia às vezes para os colegas. Gente, sabe aquele caso que vocês atenderam, que ficou lá
que vocês reverteram a parada. Pois é, ele salvou 6 vidas. Ele foi doador de órgãos, a família doou os órgãos. Dá um ânimo para a equipe. Dá um ânimo para a equipe, né? Porque, assim, tem uma além ali, uma além da morte. Sim, né? com certeza. Porque a gente pode ainda prosseguir. Se existe essa possibilidade, hoje, doação de órgãos, é importante a gente falar, ela acontece nos casos de morte encefálica. E a morte encefálica é uma porcentagem bem pequena das mortes. Né? A maioria das mortes hoje é morte por coração parado. Então, que vai ser a possibilidade da doação de córneas. Então, se a pessoa pode ser doador, por que não lutar por essa doação, né? Perfeito, muito viu? Ó, por isso que eu gosto, tanto que é melhor divulgar, né, profissionais desse tipo do que ficar falando de funkeiro, jogador de futebol, dupla sertaneja. Tô brincando, cabe espaço para todo mundo. Mas às vezes as pessoas perguntam por que você foi pensar nisso há 6 anos atrás, ficar correndo atrás para divulgar. Porque assim, a minha história foi feita em hospital. Eu vejo essas lutas sempre, isso tem que ser mostrado, né? Tem que ser mostrado. Às vezes a gente até esquece, né? Quando chega, eu brinco sempre, às vezes você tem um parente, ele vai para uma UTI, você sai da UTI, você fica extremamente grato por tudo aquilo ali que aconteceu. Passou 2 dias, você esquece. Então a gente precisa, né, Rafa, mostrar isso, mostrar com mais intensidade. E assim, aprendi bastante aqui. Rafa, você tem mais alguma coisa para... Não, eu quero dizer que... Muitas, né? Mas não tem tempo para isso. Mas eu quero deixar o Saúde em Evidência à disposição para divulgação das campanhas que acontecem, das novidades que acontecem, artigos que tiver. E eu quero mais ainda, porque assim, a gente só convida quem não tem tempo. Então essa desculpa aí, não ter tempo já não cola. A gente só convida porque são as pessoas que mais aceitam. Quero te convidar também para caso você queira escrever alguma coisa, se você tiver alguma matéria lá, algum artigo, Saúde em Evidência está à disposição, né, para ser a nossa colunista. Eu sei que o tempo é pouco, mas a gente entra em contato. Se você escrever alguma coisinha aí, manda para a gente aqui, ajuda a divulgar e nos ajuda também. Sim. Ótimo. É muito bom, gente, essas oportunidades. Assim, eu sempre faço questão realmente muito corrida a vida. Sim. E principalmente no setembro, né? O setembro está bem movimentado, né? A gente está tendo uma adesão gigantesca aí das instituições, com muitas ações. Vocês podem observar, e tem várias fachadas verdes em Goiânia. Tudo adesão ao Setembro Verde. E não só aqui, né? A gente foi agora recente uma corrida lá em Santa Helena de Goiás pela doação, vai ter uma caminhada em Itumbiara, vai ter em Lusiânia, e tudo movimentos assim das próprias unidades hospitalares, né? A gente viu a Unimed colocou letreiro em vários lugares sobre a doação de órgãos, pôs a fachada de verde também. O IPASGO também foi nosso parceiro. Acabamos de fazer um passeio ciclístico aí no final de semana com cerca de 250 ciclistas. Foi um sucesso em prol, foi a 4ª edição, né, do passeio ciclístico pela doação de órgãos. Vamos ter no dia 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. A gente vai fazer um movimento ali com o Detran nas proximidades do Vaca Brava. É uma blitz educativa, né, abordar os carros, entregar adesivo, lixocar, falar deixar o recado da doação de órgãos no dia 27. Dia 26 também tem ações no HGG, e a gente vai promover o Dia Verde. A gente está estimulando a Secretaria de Estado da Saúde, todo mundo vestido de verde, postar nas redes sociais. Legal. São ainda temos várias ações acontecendo, né? Amanhã a gente tem evento científico, né? Temos uma convidada muito especial, né? Que é a professora Bartira, de São Paulo, da Unifesp, uma referência nacional, né? Que representa o Brasil aí até na Organização Mundial de Saúde, que vai estar com a gente amanhã para falar sobre a questão da doação de órgãos. A PUC, né? Que trouxe ela para Goiás. Então, assim, são vários movimentos que estão acontecendo e que não é só em setembro, né? Setembro a gente intensifica, mas são ações que ocorrem durante todo o ano, né? E tem algum lugar que o pessoal pode estar acessando além do Saúde em Evidência
para achar sobre eventos que podem participar, movimentos, informações? Nós temos, pode entrar em contato com o nosso telefone, 3201-2200. Nós temos também um site da Gerência de Transplantes, só jogar lá no Google, Gerência de Transplantes, vai aparecer, tem os dados estatísticos, tem formulários, né, todos os protocolos da Central de Transplantes. Pode entrar em contato conosco, solicitar palestra. Hoje a gente faz palestra em todos os locais. Já dei palestra em igreja, escola. Então, todos os locais que solicitam palestra, a gente se organiza para estar nessas palestras. Então, a gente tem a palestra Mitos e Verdades, né, para o público leigo, e temos também os treinamentos para os profissionais de saúde. Palestras técnicas. E o Instagram do Saúde Goiás, que também está sempre divulgando as ações que nós estamos realizando. Só seguir as redes da Saúde Goiás, que também vai estar por dentro aí das nossas atividades. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Saúde e Evidência. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu queria que vocês ficassem de olho nas nossas redes sociais, no Saúde e Evidência Instagram, no portal Saúde e Evidência, que está sendo atualizado, tem muita novidade para chegar aí. Ainda continua todas aquelas questões dos artigos científicos que a gente vai divulgando, as filtragens que nós vamos fazendo, checando se é verdade, se não é verdade. Fica de olho no nosso Instagram, no nosso TikTok, portais, e vem muita novidade por aí, tá? Queria agradecer o Alex, meu parceiro, o Jeff, que não está presente, mas também Dr. Flávio, que também participa da mesa. Agradecer a doutora Catiúcia também. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.